Lembra que no último vídeo eu falei sobre transformar números decimais em fracionários? Bom, o que acontece? Se eu tenho o número 1,6, esse número ele é um número racional? Sim, é. Por quê? Porque esse cara nada mais é que o 16 décimos. E simplificado fica 8 quintos, tá? O que eu fiz aqui na simplificação? Eu dividi ambos por 2 porque ambos são pares. E aí acabou ficando 8 quintos. E como é que eu saio do 8 quintos para 1,6? Lembrando que a fração representa uma divisão. Então eu vou dividir 8 por 5. Isso vai dar 1. 5 sobra 3, 0 e 6. Está aqui o nosso 1,6. Então 1,6 na forma decimal e 8 quintos na sua forma de fração. Esse aqui é barbadinha, nós aprendemos a fazer isso desde lá do 6º ano e vemos os anos no 7º, 8º, 9º e agora no 1º ano. O que a gente vai aprender hoje é o quê? Transformar uma dízima periódica, que é um número decimal, em uma fração, ok? Então vamos lá. Vou apagar aqui, printou a tela. Vamos ver um exercício. Gurizada, agora eu vou fazer um exercício com vocês. Eu vou procurar usar muito a linguagem matemática. Então, se tiver lá, se eu falei alguma coisa que não entendeu, o que é denominador, o que é décimos, o que é centésimos, o que é uma equação, o que é primeiro, coloca que eu vou dizer direitinho o que é cada coisa. Você tem que pegar linguagem matemática, dica e macetezinho tem uns montes, mas o entendimento que é importante. Vamos lá. Então, imagine que eu tenho o 0,888 para passar para uma fração. Como eu percebo que isso aqui é uma dízima e ela é periódica, eu sei que isso daqui pode virar uma fração. Só que eu não sei qual é a fração, então eu vou chamar essa fração de x. Detalhe bem importante, 0,888 em dízima pode ser escrito assim também, ó. O período que vai se repetir com um tracinho em cima, tá? Então pode aparecer isso daqui. Então se aparecer isso em prova, concurso, vestibular, caderno, isso aqui não fosse uma dízima. E se o número fosse 0,23, aí ficaria assim. E só se fosse a dízima a partir do 3, aí ficaria assim. Tá? Então aqui só se repete o 3, que é o que está sendo de período, e aqui se repete o 23, 23, 23. Vai ser essa a razão. Fernando, larga a cortina, por favor. Obrigado. Seguindo, como é que a gente transforma esse número decimal, essa dízima periódica em uma fração? Bueno, primeiro que eu estou percebendo que quem está se repetindo é o 8888. É apenas um algarismo que se repete. Se é um algarismo que se repete, eu multiplico por 10. Se é 2 algarismos que se repete, eu multiplico por 100. Se é 3 algarismos que se repete, eu multiplico por 1000. Então, nesse caso é 1, eu vou multiplicar por 10. Só que eu tenho que multiplicar ambos os lados, porque o que acontece? A igualdade nada mais é do que irmãos. Se tu faz uma coisa para um lado e não faz para o outro, vai dar problema. Então, tudo que eu fizer no primeiro membro, eu sou obrigado a fazer no segundo membro. E vice-versa. Por exemplo, se eu colocar 3 mais 5, isso dá ou não dá 8? Dá. E se eu dividir isso aqui por 2 e dividir por 2, dá o mesmo resultado. Se eu elevar ao quadrado e elevar ao quadrado, continua dando o mesmo resultado. Então, tudo que eu fizer de um lado da equação e fizer do outro, não tem problema algum. Relembrando. Professor, mas e por que tem que multiplicar por 10? Porque nós temos apenas um algarismo que se repete. Se eu tivesse 2, seria 100. Se tivesse 3, seria 1000. Tá? Então, vamos lá. Só para vocês pegarem aqui, ó. 0,2323 dízimo. Multiplica por 100. 0,124, 124. Multiplica por 1000. Tá? A quantidade de repetição vai ser a quantidade de zeros que eu coloco. Beleza? Entendido isso daí? Então o que nós vamos ter? Lembrando lá de notação científica, quando eu multiplico qualquer decimal por 10, a minha vírgula anda uma casa para a direita. Então isso vai ficar 8,888, 3 pontinhos. 10 vezes x é igual a 10x. Percebam agora que eu tenho duas equações. A primeira quer dizer o quê? 0,888 é igual a x e 8,888 é igual a 10x. Então, se eu pegar essa segunda e subtrair a primeira, olha o que acontece.
nós vamos ter uma equaçãozinha. E essa parte de dízima vai se espelhar e se anula. Então, eu vou ter 8 menos 0, que dá 8. 10 menos x, que vai ficar 9x. Esse 9 está multiplicando, vem para cá dividindo, 8 9. Agora sim a gente pode dar a informação preciosa aquela. Então, quer dizer que se eu tiver um número em dízima periódica que se repete uma vez, ele seria esse número sobre o 9? Sim. Só temos que atentar para o 13 e para o 6, porque vai ser 3 nonos, que vai ficar 1 terço. Aqui vai ser 4 nonos, que vai ser 4 nonos, e assim sucessivamente, até o 9. Tá? Isso é dízima periódica. Feito, gurizada, um abraço.